Você sabia que o envelhecimento e as doenças associadas a ele é causado por ataques do nosso próprio sistema imunológico? Mas como é que isso é possível? Ele não deveria nos defender? É verdade, mas a ciência já provou que esse sistema pode se tornar muito perigoso. Os problemas acontecem quando o nosso sistema imunológico, ao invés de atacar os vírus e as bactérias, ele começa a atacar as células e os órgãos do nosso próprio organismo por estar hiperativado. É como um fogo amigo numa batalha, numa guerra. É uma expressão que as pessoas usam quando um batalhão ataca pessoas do mesmo país. Ou seja, eles chamam isso de fogo amigo porque, na verdade, são os aliados que estão se atacando, né, entre si. E isso acontece com o nosso sistema imunológico quando ele está hiperativo. Os soldados, né, as células do sistema imunológico, elas meio que piram. Elas ficam tão ativadas, que elas já não sabem mais o que diferenciar o que é um inimigo de um amigo e acabam atacando as células do nosso próprio organismo. Nesse vídeo aqui, você vai aprender o que você pode fazer para acalmar o seu sistema imunológico, para que ele funcione da maneira normal, né? Não fique hiperativado e você consiga, com isso, viver uma vida mais longa, com mais qualidade, mais saúde e mais feliz. Ou seja, para usar o nosso verbo, né, que nós já definimos como é o verbo do canal Idoso Eu, longevidade. Longevidade, para quem não sabe, quer dizer exatamente isso. Uma vida mais longa, com mais qualidade de vida e mais feliz. É um verbo que eu inventei porque na nossa língua portuguesa não tem, mas deveria ter, e agora já tem, um verbo para as pessoas que elas, mesmo sabendo, ou até exatamente porque sabem que um dia vão morrer, elas se apegam à vida e querem viver mais e melhor. Gente, deixa eu colocar uma coisa aqui que eu já falei em outros vídeos, mas talvez seja a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal. Eu não sou médico, eu sou uma pessoa que estuda muito, lê muito, muito curioso e aplica em si próprio as coisas que vai aprendendo sobre longevidade, tá? Então, esse livro aqui, Ultra Longevidade, ele fala exatamente sobre esse assunto. Como você pode acalmar o seu sistema imunológico, mas antes ele vai te explicar exatamente, detalhe por detalhe, como essas doenças do sistema imunológico acontecem e quais são elas. Eu peço licença a vocês, então, para ler um pouquinho aqui desse livro, principalmente em relação às doenças que um sistema imunológico hiperativado podem causar, né? A mais famosa delas, mais comum delas, é a rinite alérgica, mas existem outras doenças, como por exemplo, as disfunções da tireoide, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, a colite ulcerativa, diabetes, a doença de Crohn, doença inflamatória intestinal. Todas essas doenças são causadas pela essa hiperatividade do sistema imunológico, tá? Bom, mas o que você pode fazer, né, para acalmar esse sistema imunológico, para que ele relaxe, fique mais tranquilo e não haja como se fosse, sabe, a imagem que me vem na cabeça é assim, sabe, um cachorro que ele sabe quem é o dono e ele sabe quem é o estranho que chega na casa. Mas quando ele é muito hiperexcitado, ele já não sabe mais quem é o dono, quem não é, as visitas, quem é amigo, quem é inimigo, e ele sai atacando todo mundo. É mais ou menos isso que acontece, né, com as células do seu sistema imunológico. Elas perdem a noção do que é amigo, de quem é amigo e daquilo que é o inimigo,
né, que deveriam ser os vírus e as bactérias, e não o próprio organismo. Esse livro, ele vai te falar os 7 passos, ele tem 7 passos para você acalmar o seu sistema imunológico. Mas eu já quero fazer uma ressalva aqui e explicar uma coisa. Muitas pessoas, elas têm por hábito, porque não querem sofrer, né, acham que se elas fizerem isso, elas vão sofrer menos. Quando elas têm uma emoção forte, né, profunda, pode ser de raiva, pode ser de tristeza, elas decidem bloquear isso, elas decidem, não vou mais sentir isso, vou colocar uma pedra sobre isso. Só que isso não funciona, né? Porque, como a gente já falou em outros vídeos, pensamentos, emoções, sentimentos, eles precisam fluir, eles precisam fazer um movimento que uma onda do mar faz, né? Eles acontecem e eles acabam se desfazendo naturalmente. Quando você decide represar um sentimento, uma emoção, o que você está fazendo, na verdade, é aprisionar essa emoção e esse sentimento dentro de você, né? Em vez de deixar que ele saia, né? Colocar ele para fora. O nosso organismo coloca para fora, sabe, emoções, amor, afeto e também fezes através do seu intestino. Ora, o seu organismo, quando vê que você quer prender as coisas que deveriam sair de você, né, dentro de você, ele não compreende muito bem a diferença entre, não, ela não vai falar sobre isso, né, ela não expressa o que sente, e o seu intestino, por exemplo. Então é muito comum uma pessoa que decreta que ela não vai expressar sentimentos, que ela não vai transparecer a emoção que está sentindo, com uma prisão de ventre. Por quê? Porque para o seu organismo você está tendo uma ação de reter as coisas dentro de você. E aí você acaba retendo, inclusive, aquilo que você não esperava reter. O organismo da gente é incrível, sabe? Então, eu vou falar agora dos 7 passos, né, do livro para você acalmar o seu sistema imunológico. O primeiro passo é você respirar, aprender a respirar. Nós já tivemos um vídeo sobre isso. Se você não assistiu, volta lá e vê. Tem 3 exercícios muito interessantes para te ensinar a respirar, tá? Eu não vou falar deles aqui porque está lá no vídeo, você pode ir lá assistir, né? Mas já posso te dizer que no próximo vídeo daqui do canal, vamos ter mais 3 exercícios muito interessantes sobre respiração. Eu já tinha dito antes, a respiração, o modo como você respira, é muito importante para a sua saúde, tá? Na verdade, eu já disse também isso, e sempre acho importante repetir. Um médico, quando você vai pela primeira vez ao médico, a primeira pergunta que ele deveria te fazer é como você respira. E até fazer testes para conseguir perceber como é a sua respiração. Porque a maneira como você respira vai definir a sua saúde física e até mental. O passo 2 é você comer melhor, né? Prestar muita atenção naquilo que você come. Um prato saudável, você não precisa nem ser um nutricionista para saber disso. Ele deve ser colorido, ele deve ter legumes, verduras, você comer coisas frescas, né? Evitar comer qualquer coisa ultraprocessado, latas, né? Sacos de salgadinho, biscoitos, né? Ultraprocessados. Essas coisas não fazem bem. Mas nós vamos aqui no canal, como eu já disse, ter vários vídeos com detalhes sobre alimentação, um pouco mais à frente. A terceira coisa é o seu sono. Outro ponto fundamental. As pessoas dormem mal, dormem pouco, têm uma rotina desigual e tudo isso afeta profundamente o seu sistema imunológico. Dormir bem, dormir sempre no mesmo horário, né? Um número de horas suficientes para que você descanse. São questões
muito importantes para que você acorde no dia seguinte completamente revigorado. O quarto passo é, é engraçado esse quarto passo. Dance, saia para dançar. É isso mesmo. Né? Vá sacudir o esqueleto. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para o movimento e para o ritmo e para a vibração. Nós somos pura vibração. E é muito, muito saudável dançar, né? Seguir o ritmo de uma música, de uma coisa. E até porque também você não dança normalmente sozinho, né? Então tem a conexão com a outra pessoa. Então, esse quarto passo é muito importante. O quinto passo também pode ser que você diga, isso aí é besteira, né? Parece meio piegas, mas não é não. Ame, sabe? Amar não quer dizer necessariamente ter um companheiro, uma companheira, um relacionamento, né? É bom, claro, é muito bom, mas não quer dizer exatamente isso. Você pode amar a natureza, sabe? Você pode amar a si próprio, né? Antes de tudo, né? Expressar gratidão e amor pela vida que você teve até agora, por estar vivo e por estar saudável. Ou, se estiver enfrentando alguma enfermidade, pela postura positiva, pela atitude, pelo otimismo de que você vai conseguir resolver esse problema. O sexto passo é crie em volta de você um ambiente relaxante, sabe? Procure viver num local em que não precisa ser incrivelmente rico, nada disso, mas que seja um local que deixe você relaxado, um ambiente que te deixe calmo, que faça você sentir verdadeiramente em casa. E o sétimo passo é você fortalecer o seu organismo, tá? Mentalmente e fisicamente. E para isso, aqui no canal mesmo já tem vários vídeos, né? Os exercícios, o caminhar, o que você pode fazer em relação aos seus sonhos, né? Olhar para frente, ter desafios a serem conquistados, realizados, sabe? E para mim, se você vive pensando na vida que teve no passado, né? Lembrando como era bom, naquele tempo, né? A nostalgia do passado, você é uma pessoa velha. Desculpa dizer, mas é verdade. Agora, não importa a idade que você tem, se você tem desafios, sonhos, propósitos de vida, coisas que você não realizou ainda, mas você tá louco para fazer, para realizar, você é jovem. A sua cabeça é jovem. Não tem como uma pessoa, né, com a idade que for, 70, 80 anos, que tenha projetos a serem realizados, se sentir velha. Ela está sendo desafiada. É isso que eu acho que mais, eu diria, que falta nas pessoas que acham que o tempo delas já passou, né? Elas ficam cada vez mais em casa, saem pouco. Falta um desafio. E eu volto a repetir uma coisa que eu falei muito na live de ontem. Traz a morte perto de você. Eu vou morrer. Você vai morrer. A gente só não sabe quando. Quando você finge que a morte não existe, né? Finge uma imortalidade, você não vai dar valor à vida, sabe? Agora, quando você traz diariamente a percepção de que a morte um dia vai chegar para você, mas você está vivo, né? A maneira que você vai aproveitar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o modo como você vai se relacionar com as pessoas que você ama, muda, porque você está focado em olhar para a vida como uma preciosidade. E isso te traz um enorme bem-estar, uma enorme paz de espírito.
E só para fechar o nosso assunto, todas essas coisas, né, esses 7 passos, mas principalmente esse comportamento de se agarrar, de se apegar à vida, mas com alegria, né, com prazer de estar vivo, acalma o seu sistema imunológico. É o oposto, sabe, de você extremamente estressado, estressada, né? A cabeça assim, como se alguma coisa terrível fosse acontecer. Sabe o que acontece com as células do seu sistema imunológico? Elas ficam loucas, elas falam, não, 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 o nosso, né, chefe, vamos imaginar que a sua mente é o chefe, né? Tá dizendo que tem algum problema, a gente tem que achar o problema, né? Tem algum inimigo atacando a gente aqui e não há nada, tá? Vírus, nem bactéria nenhuma te atacando. E aí, pela hiperatividade, como eu já expliquei, o seu sistema imunológico acaba escolhendo um inimigo. Só que esse inimigo é uma célula boa do teu corpo, né? Uma célula perfeita, tá? Ou um órgão, né? E aí ele gera uma doença. Porque você mentalmente trouxe essa doença para você. Acho tão importante poder entender isso, tá? Se você gostou, deixa seu like, né? É importante para o canal. E principalmente, recomenda esse vídeo e o canal para alguém que você acha que pode se beneficiar dele, sabe? Pode aprender alguma coisa com ele, né? Como eu disse, assim, a minha postura aqui não é de ser o dono da verdade. Eu sempre faço questão de dizer isso. Eu não tenho uma fórmula mágica para te ensinar. Mas eu sou uma pessoa que tem um prazer imenso em ajudar os outros. E aquilo que eu aplico em mim, aquilo que eu já apliquei, aquilo que eu continuo aplicando, e que eu vejo que funciona, que me torna um idoso de 69 anos com uma paz de espírito, uma alegria de viver muito grande, eu quero passar para você. Tá? Eu também quero inspirar você, contagiar você. E olha, no próximo vídeo nós vamos voltar a falar sobre respiração. Eu vou ensinar 3 novas técnicas muito poderosas para você respirar melhor, poder acalmar sua mente, poder expressar melhor suas emoções, né, seus sentimentos. Ou seja, não perca, tá? Esse próximo vídeo, ele vai ao ar na terça-feira que vem. Se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, né, do sistema imunológico, eu vou colocar aqui de novo o livro na tela, tá? Ele é muito interessante. Os 7 passos são explicados em 1000 detalhes, né? Eu aqui passei por eles apenas. E como eu sempre faço, né? Eu sempre estou te recomendando os livros, né, que eu acho que podem te ajudar a longevidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.